Olá, eu sou Noé Gomes, professor, historiador por profissão e militante por convicção. Rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E este canal é o Falando de História, um canal que tem conjuntura política, análise de conjuntura política num viés trabalhista e também conteúdos de cunho educativo, de cunho formativo, porque a gente acredita piamente que o conhecimento da história, da sociologia, da filosofia, das ciências humanas, como um todo, esse conhecimento é libertador. Ele é um conhecimento que nos liberta das amarras, que nos prende ao passado, a um país que precisa se tornar nação e que até agora não se tornou. Por isso posso dizer que eu me sinto cada vez mais trabalhista, cada vez mais brisolista, cada vez mais convicto do projeto nacional de desenvolvimento. Porém, ao mesmo tempo, eu não posso dizer o mesmo com relação ao que o PDT se transformou atualmente. Eu não sirvo para ser puxadinho do PT. Não sou destes que passa pano para os meus. Acho absurdo, ou acho absurdas as ações tomadas por Carlos Lupe, como, por exemplo, logo no segundo turno, de ir lá abraçar o Lula e fazer a tal campanha do 12+1. E essa é a minha opinião, é a opinião de Noé Gino Porto Gomes. Você pode concordar ou não, mas eu posso ter o direito de dizer que, para mim, isto é um absurdo. E, para mim, o PDT atualmente, com raras exceções como Gustavo Castanhol, William Jacob, Amanda Costa e outras exceções, se tornou um abrigo de fisiológicos e luloafetivos, que por um motivo ou outro não estão no PT. Então, aos poucos, a gente tem percebido que o PDT, que estava resgatando a sua história com o Ciro, acabou jogando isso fora, se aliando e participando de um governo neoliberal, de um governo de estelionato eleitoral, de um governo que não vai fazer mudança nenhuma. E tá aí, o preço da gasolina vai subir novamente, os combustíveis vão subir novamente, porque a política de paridade continua a mesma que é de Temer, que é de Bolsonaro. E aí você vê petista cinicamente falar que nós somos fascistas, que não sei o quê, que olha a política que era tomada na época do Temer, mas quem é que indicou o Temer para ser vice do poste Dilma, se não foi o senhor Luiz Inácio? Então a gente aqui tem coerência. E assim como eu critico o PT, critico o Bolsonaro, eu critico também os meus. Eu não passo pano para ninguém. E não quero que passem pano para os meus erros, porque se eu tiver errado, se eu tiver feito algo muito ruim, tem que ser dito na minha cara. E eu tenho que ter humildade o suficiente e a grandeza de dizer eu errei e assumir e reparar o meu erro. Pois bem, há poucos dias atrás eu fiz um vídeo afirmando que, na minha opinião, na opinião deste que vos fala, que não tem relevância nenhuma, não é conhecido, que não tem canal grande, mas que é um cidadão brasileiro e que tem o direito de manifestar suas opiniões. Pois eu, Noé Gino Porto Gomes, tô dizendo que, na minha opinião, o Ciro deveria se manifestar e sinalizar, mesmo que parcialmente, o que ele pretende daqui para frente, o que ele está vendo nesses primeiros gestos. Em menos de 30 dias, nós já temos o que comentar, sim. E aí o nosso inscrito, Pedro Henrique Acioli Cardoso, ele mandou, um comentário que eu quero compartilhar aqui com os compatriotas. Primeiramente, ele diz que eu falei bonito no vídeo, que eu cobrei essa posição do Ciro, e ele diz assim: tem que cobrar o posicionamento dele. Se ele quiser se aposentar da política, é uma coisa. Eu mesmo entenderei o lado dele. A outra é ele querer continuar na política e ter que começar a se posicionar. E isso ele tem que começar a se pronunciar. E você está mais que certo com isso. E o pior de tudo é a questão da mudança na cobrança do imposto de renda. Para este ano, tem que comentar isso, cara. Vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Pois bem,
Eu agradeço as palavras do nosso compatriota, do nosso inscrito, e eu assino embaixo com tudo que ele falou, né? E digo mais, ele foi muito feliz sobre isso, porque eu já falei sobre essa questão da cobrança de impostos, do imposto de renda, melhor dizendo, que é uma baita de uma sacanagem. O PT está fazendo isso, e aliás uma fala sobre isso, bem didático a respeito desse imbróglio, foi feita pelo Tamir Felipe, que aliás é um vídeo que não pode deixar de circular. Esse vídeo tem que estar circulando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixo, porque esse vídeo tem que estar viralizado. Este vídeo é muito importante. Tá? E não importa porque o Tamir é meu amigo ou não. O importa é que a mensagem que ele coloca é tão didático, tão explicativo, que vale a pena, porque daí a gente consegue entender o processo como um todo. E não pela metade. E o Ciro, sim, na minha opinião, tem que se manifestar sobre essa questão. E também sobre, né, a questão da política de preços da Petrobras, que é a mesma, continua a mesma coisa com o senhor Lula. Ele tem que falar, mesmo que ele não tenha pretensões para 2026. Mas é o cidadão Ciro Gomes, o professor Ciro Gomes, tem que se pronunciar. Ele tem que dizer à nação, olha, eu me posiciono assim, sobre isto. Porque não adianta só mandar palavras bonitas ou condolências no Twitter. Aliás, deve fazer isso sim, sem dúvida. Mas agora, mais importante que isso, né, condolências, por exemplo, pela morte do Pelé e tantas mortes que nós tivemos trágicas no campo das artes no Brasil nesse ano, mais do que isso, ele precisa se posicionar sobre esta deformidade que está acontecendo no governo Lula. O governo Lula é uma continuação do projeto econômico de desmonte do Bolsonaro. E só os fascistas de vermelho que querem negar isso, ou negar publicamente sabendo que o que nós estamos falando aqui é verdade. Então, diante disso, eu acho que seria interessante. Uma fala parcial não precisa ser uma fala completa. Olha, gente, eu não estou aqui falando do definitivo. Mas o que eu estou vendo aqui em 30 dias é isso. Ponto. Mas vamos esperar 90 dias para o Ciro se pronunciar. Por quê? Eu acho, Ciro, que o teu eleitor precisa ser ouvido. Tu tem que te aproximar do teu eleitor, Ciro. E eu sei que eu estou falando aqui, vai ter gente que não vai gostar que eu estou criticando o Ciro. Olha, meus caros, eu estou cansado de ver gente que adora apontar o dedo para o outro, mas não gosta de olhar para si. E outra, se eu critico o lulista que não aceita crítica ao Lula, quando alguém critica o Ciro, e é uma crítica que tem fundamento, que não é essas críticas vazias do tipo, porque ele é coroné, porque não sei o que, não sei o que, não sendo isso, trazendo o fato lógico, a gente tem que respeitar, porque nós temos que ser lógicos e não emocionalistas. Nós temos que ter maturidade e cobrar, até porque, gente, se o Ciro não quiser se candidatar em 2026, qualquer um que abraçar o Projeto Nacional de Desenvolvimento, eu estou com ele. Porque para mim pouco importa o nome ser Chico Maria Manel. O que importa é um projeto para esse país. Um projeto que Lula não apresentou, um projeto que Bolsonaro não apresentou e que a gente está aí à mercê do rentismo que destrói a renda cada vez mais e o trabalhador cada vez mais espoliado. E tem gente de esquerda aplaudindo isso, ou que se diz de esquerda. Que tempos são esses, meu Deus?